Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aqui de novo a mais uma videoaula de astronomia geral, aqui no nosso grupo de astronomia amadora, a Skylight Astronomics. Essa daqui nós vamos começar a falar sobre leis de Kepler, né? Essa aula ela vai ser dividida em três partes, né? Essa daqui é a primeira parte, o primeiro vídeo. Esse vídeo novamente ele vai ter como público-alvo o pessoal que está mais interessado em prestar a Olimpíadas Brasileiras de Astronomia, né, no nível 4, né, no nível do ensino médio. Também vale para todos os que estejam interessados aí no assunto. Vamos começar então, aqui falando um pouquinho, brevemente, do histórico, né, do desenvolvimento da mecânica celeste. A gente começa falando a respeito desse sujeito chamado Tycho Brahe. Ele era um astrônomo dinamarquês, né? Ele era uma pessoa muito rica, viveu aqui em meados de 1600 depois de Cristo, e ele construiu um observatório numa ilha particular que ele tinha, né? Esse observatório foi conhecido como Uraniborg, né? E o Tycho Brahe ele era uma pessoa muito, ele era um astrônomo de observacional muito bom, né? Ele fez registros da posição de vários astros, né? Ao longo do tempo, ao longo do ano. Então ele tinha um conjunto de dados muito bom da posição dos astros no céu. E foi com esses dados que o Johannes Kepler, né? Que era meio contemporâneo, né? Do Tycho Brahe, ele elaborou as suas leis. O Tycho Brahe era um astrônomo observacional, enquanto que o Kepler ele era mais um matemático, né? Ele tinha uma base matemática muito boa naquela época, foi matemático imperial, né, naquela época. E eventualmente ele foi convidado a trabalhar lá junto com o Tycho Brahe para analisar os dados observacionais que ele tinha. E foi com essa análise, né, a partir dos dados observacionais do Brahe, que o Kepler começou a desenvolver as suas leis. O Kepler ele também era um heliocêntrico, né? Então ele também tinha como concepção de universo que o Sol era o centro do universo e os planetas giravam ao redor dele, ao contrário da corrente que era meio em voga até mais ou menos essa época, né? Que era o modelo ptolomaico, que a Terra estava no centro do universo e todo o resto girava em torno dela. E um grande passo no desenvolvimento, né, no entendimento da mecânica celeste foi dado quando o Kepler conseguiu abandonar a concepção que a gente tinha de órbitas circulares, né? Então era uma concepção que vinha desde lá da filosofia do Platão, né, da Grécia Antiga, que acreditava que os céus, né, eram o reflexo da perfeição. Então tudo tinha que ser perfeito no céu, né? E para eles, né, para os gregos, o círculo era a forma geométrica mais perfeita que tinha. Então isso obviamente veio a influenciar o pensamento que a gente tinha de que os planetas também giravam, no caso os planetas ao redor do Sol, né, no modelo heliocêntrico, eles também giravam em órbitas circulares. O Kepler ele meio que excluiu isso, porque se a gente considerasse órbitas plenamente circulares para os planetas, a gente não conseguiria explicar a posição que esses planetas tinham no céu com os dados observacionais que o Tycho Brahe tinha obtido, né? Então, para que a gente pudesse explicar as órbitas dos planetas, a gente tinha que abandonar esse modelo circular. E o Kepler fez isso e ele propôs, a princípio, que as órbitas elas eram elípticas, né, e não circulares. O que foi aí um grande passo, né, uma grande quebra do modelo de perfeição platônico que se tinha até então. A gente vai ter então a elaboração aqui as três leis, né, dos movimentos planetários vão ser elaboradas. Aí, depois de um certo tempo, né, esse sujeito super conhecido, Isaac Newton, né, em meados aí de 1687 também, depois de Cristo, ele utilizou as leis de Kepler para elaborar a sua lei da gravitação universal, né, para matematizar isso, e ele também elaborou, aliás, o Newton fez um monte de coisa, né? Entre as
várias coisas que ele desenvolveu, estão aí as 3 leis da mecânica clássica, também 3 leis chamadas as famosas 3 leis de Newton. E a gente consegue depois, né, a partir das leis de Newton, explicar, justificar matematicamente, matemática e fisicamente, as leis de Kepler, né? Então houve aqui um intercâmbio de ideias entre esses dois caras, mesmo eles não sendo contemporâneos, né? Então a gente consegue obter a lei da gravitação universal a partir das leis de Kepler e a gente consegue obter as leis de Kepler a partir das leis de Newton, né? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na visão geral do que são essas leis. Então, são 3 leis, né, as leis de Kepler. A primeira lei diz o seguinte, que o planeta orbita o Sol em uma elipse, né, com o Sol situado em um dos focos dessa elipse, né? Vamos ver o que são essas coisas já já. Ou seja, na primeira lei de Kepler, o Kepler ele meio que definiu a forma da órbita dos planetas ao redor do Sol. A segunda lei de Kepler diz, uma linha, no caso imaginária, ligando um planeta ao Sol, varre áreas iguais em intervalos iguais de tempo, né? Isso daqui a gente vai dar uma olhadinha na segunda parte dessa aula, no segundo vídeo, mas a gente já pode adiantar que é uma lei que trata da velocidade orbital, da velocidade com que os planetas giram ao redor do Sol. E a terceira lei de Kepler, ela diz que a razão entre o período orbital e o semi-eixo maior da órbita é constante conforme essa expressão aqui, né? Então, o período orbital ao quadrado, o tempo que o planeta leva para dar uma volta na sua órbita, uma volta completa, ela é proporcional, né, ao cubo do semi-eixo maior dessa órbita. A gente também vai dar uma olhada nessa lei na segunda parte da aula, né? Mas a gente está vendo que ela se relaciona ao período orbital, ao tempo que esse objeto leva para completar a sua órbita, certo? Então, vamos dar uma olhadinha na primeira lei de Kepler com um pouquinho mais de detalhe agora. Primeiro falar um pouquinho da geometria da elipse, né? Os elementos geométricos que compõem uma elipse. Elipse é uma figura geométrica que tem mais ou menos essa cara aqui, né? A gente pode entender como um círculo meio que achatado. Ela vai ter 2 vértices, né? Então a gente pode colocar, deixa eu colocar aqui uma caneta, isso. Então a gente vai ter 2 vértices dessa elipse, né? Um vértice aqui e o outro vértice aqui. E ligando esses vértices a gente vai ter o nosso eixo maior dessa elipse, certo? O eixo maior da elipse liga os 2 vértices. E nós vamos ter um eixo menor, que é perpendicular ao eixo maior. Então aqui nós temos, né, um ângulo reto, ângulo de 90 graus, e divide esse eixo maior exatamente pela metade, certo? Então, se ele divide o eixo maior pela metade, cada uma dessas metades vai ser chamada de semi-eixo maior, certo? Então nós temos, vamos simbolizar pela letra A minúscula, né, o comprimento desse semi-eixo maior, quanto que esse semi-eixo maior mede. Se nós temos aqui o eixo maior sendo dividido pela metade, né, então se eu pegar 2 vezes o comprimento do semi-eixo maior, eu vou ter o comprimento do eixo maior agora. Faz sentido? Né? Vou chamar pela letra Bzinho, né, um B minúsculo, o semi-eixo menor, é a mesma ideia. Né? E a elipse, ela vai ter 2 pontos especiais aqui ao longo do eixo maior dessa elipse. Nós vamos ter 2 pontos especiais, que eu vou chamar aqui de F1 e F2. Esses pontos eles vão ser chamados de os focos da elipse. Então, esse daqui vai ser um foco, né? E esse daqui vai ser outro. Para analisar as leis de Kepler, a gente vai precisar de um só, né? Que nós vamos chamar de foco principal. Foco principal, e vai ser esse aqui à direita, né? Por convenção, poderia ser o outro também, sem problema nenhum.
E a distância entre o centro geométrico dessa elipse e o foco, né, a gente vai chamar de distância focal. Obviamente, como a elipse é uma figura simétrica, né, então a distância focal do centro ao foco F1 é a mesma ao foco F2. Então, né, posso chamar de Fzinho essas duas distâncias, tudo bem? Então, essas daqui vão ser os elementos geométricos da nossa elipse. Bom, uma vez que a gente tenha esses elementos geométricos, vamos definir o que é uma elipse, né? A elipse vai ser um conjunto de pontos, né, cujas distâncias a dois pontos de um plano, no caso, cujas distâncias aos focos, têm soma constante. Então, e é igual ao comprimento do eixo maior. Traduzindo isso em figuras, a gente tem aqui um ponto qualquer da elipse. Então, a elipse é um conjunto de todos esses pontos aqui, certo? Que formam, né, o conjunto desses pontos formam essa figura geométrica. Então, vamos supor, a gente tenha um ponto aqui da elipse, né? A distância entre o foco F1 e esse ponto da elipse eu vou chamar de Rzinho, né? A distância entre o foco F2 e esse ponto da elipse eu vou chamar de R', né? Rzinho, linha aqui, um apóstrofozinho aqui. E pela definição, o que eu estou falando? Que a soma dessas distâncias, né, se eu pegar esse comprimento aqui, R', e somar com esse comprimento R, eu vou ter justamente o comprimento do eixo maior dessa elipse. Matematicamente fica assim. Então eu pego Rzinho mais Rzinho', eu tenho que ser igual a duas vezes o semi-eixo maior, né, que é 2A, o comprimento do eixo maior também. Tudo bem? Então essa é a definição geométrica de elipse. Vamos lá. Se eu pegar um ponto aqui, agora a gente vai tentar fazer relações com essas definições para chegarmos em equações que a gente possa trabalhar. Então, se eu pegar esse ponto que está bem aqui, o ponto da elipse que se situa na extremidade aqui do semi-eixo menor, né? Então eu vou ter essa figura. E ligar, né, esse ponto aos focos, eu vou ter aqui dois triângulos retângulos, né, porque isso daqui é um ângulo de 90 graus, tá? Então eu vou ter dois triângulos retângulos que são iguais, são congruentes aqui. Então esse triângulo é igual a esse daqui, significa que esses dois comprimentos, R' e o R, eles são iguais. Então eu posso chamar os dois de R, certo? Agora, o que acontece se, pela definição, se eu somar esses dois, né? Se eu somar esses dois comprimentos, eu vou ter justamente o comprimento do eixo maior. Então, se eu somar R mais R, dá 2R, né? 2R é igual a 2A. Então, isso significa que esse Rzinho tem o mesmo valor, tem o mesmo comprimento que o semi-eixo maior nesse caso, tá? Nesse caso aqui que a gente pega a distância a esse ponto aqui que está no semi-eixo menor da elipse, certo? Então, aqui esse comprimento é o comprimento do semi-eixo maior. Aqui nós temos o comprimento do semi-eixo menor e aqui nós temos a distância focal. Então, eu posso usar o teorema de Pitágoras, né, para estabelecer uma relação entre esses comprimentos aqui, né? O semi-eixo menor, distância focal, e semi-eixo maior. Vamos ver como fica, né? Então, teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa, aqui é a hipotenusa do triângulo, né? Do triângulo retângulo, né? Que está oposto ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa. Então, A ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, o semi-eixo maior ao quadrado é igual ao semi-eixo menor ao quadrado mais o quadrado da distância focal. E a gente pode, então, isolar a distância focal, né? Passa esse Bzinho ao quadrado para o outro lado, subtraindo, e daí eu tiro a raiz de ambos os lados para ficar com uma expressão para a distância focal. Então, a distância focal é a raiz da diferença entre o quadrado dos semi-eixos, ok? Vamos lá. Eu posso também montar uma equação da elipse em coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas são coordenadas retangulares que a gente estabelece a partir de dois eixos. Eu posso estabelecer aqui o eixo x como sendo o eixo maior
e o eixo y como sendo o eixo menor. Poderia fazer, né, ao contrário, mas, né, ia dar uma equação parecida. Para simplificar, vamos trabalhar com essa situação aqui. Então, eu tenho um ponto qualquer. No caso, um ponto qualquer do plano, certo? Um ponto qualquer do plano ele vai ser definido pelas suas duas coordenadas cartesianas, x e y, que a gente obtém, né, projetando esse ponto sobre os eixos, né, perpendicularmente aqui sobre os eixos. Então, aqui eu tenho a minha coordenada x desse ponto, aqui eu tenho a minha coordenada y desse ponto. Esse ponto, então, está localizado. Eu quero saber quais são as coordenadas de um ponto da elipse. Então, vamos fazer com base na definição geométrica. Então, eu ligo aqui, de novo, esse ponto aos focos, e eu sei que isso daqui mais isso é igual a 2 vezes o semi-eixo maior, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, né, um triângulo retângulo também posso utilizar o teorema de Pitágoras para estabelecer uma relação entre esses comprimentos. Agora vamos ver, aqui comprimento da hipotenusa é R mesmo, né? O comprimento deste cateto aqui, ele vai ser a própria coordenada y, então isso daqui vai ter um comprimento y, tudo bem? E esse comprimento aqui, né, é que a gente tem que considerar. O que ele é? Ele, na verdade, é esse segmento, o comprimento desse segmento, que é a própria distância focal, certo? Distância da origem aqui do eixo de coordenadas, né, o centro geométrico da elipse, até o foco, né? Menos esse comprimento, que é a própria coordenada x. Então, essa distânciazinha aqui que eu quero, que é o que eu estou interessado, vai ser o comprimento f menos a coordenada x, comprimento relacionado à coordenada x, certo? Então, eu posso colocar tudo isso aqui no teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, cateto ao quadrado, certo? E eu desenvolvo para isolar o meu Rzinho aqui. Então, tiro a raiz dos dois lados, fica a raiz desse negócio aqui, tudo bem? O mesmo procedimento eu posso fazer com o outro triângulo retângulo aqui. Então, eu sei que o R' ao quadrado, a hipotenusa, é igual a isso daqui agora. Agora, reparem, nós temos este comprimento. Então, isso daqui vai ser o meu F, né? E isso daqui vai ser o meu comprimento relacionado à coordenada x. Então, esse comprimento que eu quero é a soma dos dois agora, né? Também é um cateto, então também está elevado ao quadrado no teorema de Pitágoras. E aqui, o outro cateto continua como sendo o comprimento y ao quadrado. Isolando Rzinho, tem a raiz. E agora, o que eu vou fazer para chegar na equação da elipse em coordenadas cartesianas? Eu vou aplicar essas duas expressões na definição geométrica de elipse. Então, se eu somar isso daqui com isso, eu tenho que ter 2 vezes o semi-eixo maior da órbita. Eu vou fazer o desenvolvimento aqui, pessoal. É opcional, né? Não é necessário. Se você consegue gravar, decorar aí as fórmulas, as equações essenciais, não tem importância, né? Eu, particularmente, gosto de saber de onde as equações vêm, né? De onde essas coisas vêm. Então, eu gosto de fazer toda a dedução. Vou fazer aqui. Vai ser trabalhoso, vai envolver bastante álgebra. Vamos fazer um passo por vez, mas se você quiser, você pode pular essa parte e ir para o final, né? Para a primeira lei de Kepler mais adiante no vídeo. Eu coloco aí né, na descrição do vídeo que horas que vai começar essa parte. Então, para quem gosta de matemática, vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Então, a ideia é a gente colocar essas duas expressões, né, substituir essas coisas na definição geométrica de elipse e ver até onde isso chega, até onde isso vai dar. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui vai ser passar uma das raízes, um desses termos de raízes para o outro lado, né, e vou elevar a equação ao quadrado com o objetivo de sumir com essas raízes, quero sumir com raiz, né? Então, eu elevo tudo ao quadrado, elevando, né, esse primeiro termo aqui ao quadrado, né, e vou elevar esse segundo termo inteiro ao quadrado, né? Raiz ao quadrado, cancelo a raiz, some com a raiz, fica só o que está dentro. Então, f menos x, tudo isso ao quadrado, mais o y ao quadrado, era o que estava aqui, certo? E nesse termo eu vou aplicar o quadrado perfeito, né? Então, o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, fica
2a ao quadrado fica 4a ao quadrado, menos 2 vezes isso dá esse termozão aqui, ainda com raiz, tenho que sumir com ela depois, e o quadrado do segundo termo vai dar isso daqui também, cancela a raiz. Tudo bem? Vamos lá, agora a gente vai expandir esses termos aqui, né, para ver o que dá para eliminar. Né? Primeira coisa, já dá para eliminar os 2y ao quadrado que eu tenho, né, em ambos os lados da equação, já elimino, já corto. E expandindo aqui, então vou expandir esses termos, né, também fica quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo aqui, e aqui a mesma coisa. Reparem que eu já tenho também, de novo, termos que estão repetidos em ambos os lados da equação, posso simplesmente simplificar essa equação. Eu vou expandindo e vou simplificando. Tudo bem? Aqui o que eu fiz? Eu passei esse termo com raiz, né, para o lado esquerdo da equação, passei esse termo aqui, né, para o lado direito, somando com este termo aqui. Né? Então, vou somar esse termo desse lado, passo para o outro, somo com esse daqui, fica 2fx mais 2fx, 4fx. Então, a gente fica com essa equação agora. Certo? De novo, raiz, eu consigo elevar ao quadrado os dois lados da equação também para assumir com essa raiz. Né? Então, antes disso, né, eu tenho 4 em todos os termos da equação. Então, divido tudo por 4, simplifico mais um pouco. Certo? Tiro esse 4 do meio. E agora sim, né, vamos passar aqui para outra tela. Agora sim eu vou elevar ao quadrado. Né? Eleva ao quadrado, fica quadrado do A, sumo com a raiz, fica esse termo aqui. Né? E aqui, de novo, né, a gente tem um quadrado perfeito. Então, o quadrado do primeiro, agora aqui o sinal é mais, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Está aqui. Vou desenvolver também esse quadrado aqui dentro desse colchetes, mesma coisa, f ao quadrado, 2 vezes fx, mais x ao quadrado e mais o y que já estava. Tá? E agora eu vou aplicar a propriedade distributiva desse azinho sobre todos os termos que estão aqui dentro desse colchetes. Né? Então eu vou expandir tudo para ver o que eu consigo cortar agora. Né? Então reparem que aqui eu tenho também termos repetidos. Né? Então isso daqui eu posso sumir com isso daqui. Correto? O que eu fiz agora aqui? Eu vou colocar tudo que é x e y para um lado da equação e tudo que não é x e y para o outro. Então, aqui me sobrou x, deixo desse lado, y deixo desse lado. Esse x passo para o outro lado, aqui no caso subtraindo, né? Aqui ele está somando, passo para ele para cá subtraindo. E esse termo aqui não tem x, eu passo, nem y, né? Passo para o outro lado também com sinal trocado. Então fica essa expressão. Ok? O que eu vou fazer agora? Aqui eu vou colocar o x quadrado em evidência nesses dois termos. Então, colocando em evidência, fica x quadrado, a ao quadrado, menos f ao quadrado, né, entre parênteses. Tudo bem? Nos outros termos não mexi ainda. E agora eu vou dividir todos os termos, divido a equação inteira por a ao quadrado para sumir com esse a à quarta aqui. Né? Então fica x ao quadrado vezes esse termo em parênteses, dividido por a ao quadrado. Aqui, dividindo por a ao quadrado, eu sumo com esse termo. Aqui, dividindo por a ao quadrado, eu sumo com a quarta potência, fico com a ao quadrado só. E aqui, eu também sumo com esse a ao quadrado, fico só com este termo. Deu para entender esse passo, pessoal? Né? Então, rodando ali, está acabando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a equação inteira pelo termo que está entre parênteses aqui no x, por esse termo, justamente para sumir com ele daqui. Né? Então, se eu divido por a ao quadrado menos f quadrado tudo, né, eu sumo com esse termo, fica esse termo aqui embaixo, e também sumo com esse termo, porque se iguala a 1. Né? Isso daqui dividido por isso, igual a 1. E o último passo aqui é a gente reconhecer o que é este termo aqui. Ó. A ao quadrado menos f quadrado, a gente usa a definição de distância focal que nós vimos lá no comecinho. Né? Se eu pegar essa fórmula aqui, né, e passar o b ao quadrado para um lado, passo o f para o outro com troca de sinal, né, eu sei que esse termo que eu estou procurando é justamente o quadrado do semi-eixo menor.
Então eu fico com a equação final em coordenadas cartesianas, né? X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Né? Essa é a equação da elipse em coordenadas cartesianas. Bem conhecida aí para quem já teve no ensino médio geometria analítica, talvez vocês já devem ter visto essa equação em algum canto, né? É aí da onde ela vem, né? É aplicando aqui as distâncias envolvidas, né, com os pontos da elipse, com a própria definição geométrica da elipse, né, dessas distâncias. Então a gente chega, né, com desenvolvimento algébrico, a gente chega nessa equação. Muitas vezes a gente não está interessado, né, na astronomia principalmente, a gente não está muito interessado em coordenadas x e y. Né? O que a gente quer mais é a distância entre os astros. Né? Então a gente vai usar aqui um conjunto de coordenadas chamadas de coordenadas polares. Né? Qual que é a ideia? A coordenada cartesiana a gente define um ponto do plano com base em x e y, com base nas projeções dos eixos. As coordenadas polares a gente vai relacionar um ponto qualquer da elipse com a distância que essa elipse está do foco. Aqui a gente pode usar do centro geométrico ou do foco. Eu vou usar o foco que fica mais simples. Então a distância aqui do foco até esse ponto, vou chamar de R, então isso vai ser uma das minhas coordenadas. E a outra coordenada que eu preciso para definir todo ponto no plano, precisa de duas coordenadas para ser definido. Então a outra coordenada eu vou usar o ângulo entre esse eixo principal, o eixo maior, né, da elipse, e essa linha que dá a distância, né, a linha que liga aqui o foco ao ponto da elipse. Então esse ângulo aqui, que eu vou simbolizar pela letra grega θ, né, vai ser a minha segunda coordenada. Tudo bem? Se esse ângulo aqui é o ângulo θ, o ângulo suplementar aqui vai ser o 180 graus menos esse ângulo. Então é 180 graus menos o ângulo θ me dá esse ângulo aqui. Tudo bem? Vai ser importante aqui para a gente. Porque a gente quer transformar agora as coordenadas cartesianas em coordenadas polares. Então a gente vai usar também um pouquinho da geometria aqui. Vamos lá. O que é essa coordenada? O que é esse comprimento aqui? Né? Esse comprimento aqui, a coordenada x, que eu quero, o que ele é? Ele é a própria distância focal, f, menos esse comprimento aqui, certo? E esse comprimento aqui, o que ele é? Ele é o r cosseno deste ângulo. Né? Se a gente lembrar a definição de cosseno, deixa eu colocar ele aqui, cosseno de um ângulo qualquer, o que ele é? Ele é o comprimento do cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Então eu posso obter o comprimento do cateto adjacente simplesmente multiplicando pela hipotenusa, que no caso aqui é a distância, né? O comprimento R aqui. Então a gente tem que este cateto é igual à hipotenusa vezes o cosseno deste ângulo. Então está aqui. Né? Esse comprimento menos esse comprimento me dá a coordenada x. E aplicando as propriedades aqui dos cossenos, né, a gente chega nessa expressão. Né? Então, o cosseno do suplementar de um ângulo é o cosseno desse ângulo com sinal trocado. Então, se aqui eu tenho um sinal negativo, aqui eu vou ter um sinal positivo, fica cosseno do θ, então está tudo resolvido. Então, temos a nossa coordenada x. E a coordenada y é a mesma coisa, só que dada pelo seno desse ângulo. Então eu quero esse comprimento aqui. Né? Esse comprimento é o cateto desse triângulo retângulo. Né? E se eu pegar a definição de seno de um ângulo, o que ele é? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então se eu quero o comprimento do cateto, no caso oposto a esse ângulo, oposto a este ângulo aqui, eu simplesmente pego o seno desse ângulo e multiplico pela hipotenusa. Então é o que está aqui. R é a hipotenusa vezes o seno desse ângulo. Aplicando também as propriedades trigonométricas, o seno do suplementar de um ângulo é igual ao seno desse mesmo ângulo. Então está aqui. R seno θ é a minha coordenada y. E agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses termos, esses valores de coordenadas em coordenadas polares, né, R e θ, eu vou substituir na equação cartesiana da elipse. E, mesma coisa, vamos ver aonde isso vai dar. Né?
Também é um desenvolvimento opcional. Eu vou usar essas igualdades que a gente chegou, né? Vou usar a definição aqui da distância focal e vou usar uma das propriedades trigonométricas que diz que o quadrado do seno do ângulo mais o quadrado do cosseno do mesmo ângulo é igual a 1, soma 1. Tudo bem? Também é opcional, se você quiser pular essa parte, fique à vontade. Mas vamos lá. Então, substituindo x e y nessa equação, eu fico com isso daqui. Agora, eu vou fazer a matemática. Primeira coisa vai ser expandir esses quadrados, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, e aqui o quadrado só do mesmo termo, certo? Vou sumir com esses denominadores, eu posso simplesmente somar essas frações, né? E passar, né, o denominador final, né, para o outro lado multiplicando. Então, é a mesma coisa que multiplicar a equação inteira por a ao quadrado, b ao quadrado, vai me dar isso daqui. Então, multiplico isso daqui por a ao quadrado, b ao quadrado, cancelo com esse, me dá b quadrado, f quadrado. Mesma coisa aqui, eu coloco um b quadrado em todos esses termos, certo? E aqui, eu vou sumir com o b ao quadrado, então eu coloco um a ao quadrado, né, na frente desses termos. E aqui eu multiplico por a quadrado, b quadrado também, do mesmo jeito. Então, 1 vezes isso daqui dá esse termo. Certo? Então, essa expansão é simplesmente somar essas duas frações. Agora, o pulo do gato aqui é a gente reconhecer que seno ao quadrado de um ângulo, né? O seno ao quadrado de um ângulo qualquer, ele é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado desse ângulo, né? Partindo desta relação aqui. Certo? Então, eu vou substituir onde eu tenho seno, não quero trabalhar com seno, onde tenho seno eu vou substituir por esse termo. E, novamente, vamos ver onde isso nos leva. Tá? Então, eu só substituo isso aqui. Aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva nesses dois termos. Fica com isso daqui. Tudo bem? Então, essa é a equação zona. A gente vai ter que começar a simplificar isso agora. Né? O que eu vou fazer aqui? Reparem que nós temos dois termos, né? Aqui e aqui. Esses dois termos, eles têm como termo comum o r quadrado e o cosseno quadrado do ângulo. Né? Então, eu posso colocar isso daqui em evidência, né? Coloco isso em evidência e coloco, né, o que está multiplicando cada um dos termos entre parênteses. Então, fica b ao quadrado menos a ao quadrado em evidência com o r quadrado cosseno quadrado. Né? Reparem que se eu aplicar a distributiva nisso daqui, nesses termos entre parênteses, eu chego de novo no que estava aqui em cima, certo? Então, foi isso que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui agora? Vamos ver. Eu reconheci esse termo aqui, ó, b ao quadrado menos a ao quadrado. O que ele é? Vamos usar essa formulinha aqui. Né? B ao quadrado menos a ao quadrado é simplesmente o oposto, né, do f ao quadrado. Então, se eu pegar o menos f quadrado, eu vou trocar o sinal de tudo. Fica menos a ao quadrado mais b ao quadrado, que é justamente o que eu tenho aqui. Tá? Então, isso daqui eu vou substituir pelo menos f. Né? Então, fica menos f quadrado, r quadrado, cosseno quadrado. Então, tudo isso daqui vira este termo aqui. Tudo bem? Passando lá para cima. Vamos ver o que dá para a gente fazer agora. Né? Eu vou expandir esse f agora, né, pela definição. Então fica f quadrado é igual a quadrado menos b quadrado. Aqui eu fiz o passo inverso do que eu fiz no passo anterior. Lá eu juntei no f e aqui eu estou expandindo o f. Né? E vou aplicar a propriedade distributiva aqui, né, nesses termos, para ver o que dá para a gente simplificar. Reparem que agora a gente tem dois termos que estão repetidos, né? Em ambos os lados da equação, posso simplificar, né? Por isso que eu fiz. E daí o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse AR aqui, né? No lado esquerdo dessa equação, e vou passar todo o restante para o outro lado. Então, trocando o sinal, fica b à quarta, menos aqui, mais aqui desse lado fica menos do outro, menos desse lado fica mais do outro, mas são os mesmos termos, certo? Legal. E aqui eu acho que é o passo mais sutil, o passo mais difícil da gente enxergar, é reconhecer que esse trambolho aqui, esse lado direito da equação, ele também é algo elevado ao quadrado, ele também é um quadrado perfeito. Né? Aqui eu vou dar a resposta, mas para a gente fazer o caminho inverso. Né?
Esse termo aqui nada mais é do que isso tudo elevado ao quadrado. Vamos ver, ó, quadrado do primeiro fica b à quarta, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo fica 2b quadrado FR cosseno θ, ó, 2b quadrado FR cosseno θ, mantendo o sinal, né? E o quadrado do segundo dá F quadrado R quadrado cosseno quadrado, que é o que está aqui, tá? Então, isso daqui é um quadrado perfeito expandido, né, nessa forma. Então, eu contraí esses dois termos, né, para que a gente possa cancelar justamente esses quadrados. Então, se eu tiro a raiz positiva de ambos os lados, eu fico só com essa relação. Certo? Aí, o que eu posso fazer? Eu vou passar esse R para o outro lado, somando, porque eles têm ambos o termo R, né, o termo da distância, que é o que eu quero achar, e vou colocar esse R em evidência, né? Então fica R em evidência em relação ao Azinho aqui, mais o F cosseno θ. Isso tudo é igual a B ao quadrado. E agora eu isolo R passando esse trambolho aqui para o outro lado, dividindo, né? Então fica R é igual a B quadrado sobre A mais F cosseno de θ. O último passo aqui, para a gente chegar na expressão final, é dividir neste lado da equação, eu divido o numerador por A aqui e divido o denominador inteiro também por A. Aí eu mantenho a igualdade, né? Não faço nada. Eu divido numerador e denominador pelo mesmo termo, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Então eu só vou mudar aqui a disposição dos termos dessa equação. Então fica no numerador b quadrado sobre A, né? E no denominador fica isso dividido por A dá 1, mais isso dividido por A dá F sobre A cosseno de θ. E isso daqui eu fiz assim, porque a gente pode definir essa expressão, né, F sobre A, como sendo a excentricidade geométrica dessa elipse. Então eu vou chamar pela letra Ezinho justamente essa razão aqui, F sobre A. Por isso que eu fiz. Então eu posso simplificar essa equação da seguinte forma, que a distância de um ponto qualquer da elipse ao foco dessa elipse é dada pelo quadrado do semieixo menor dividido pelo semieixo maior sobre 1 mais a excentricidade vezes o cosseno do ângulo relacionado à posição desse ponto. Tá? Então isso é o que dá a equação da elipse em coordenadas polares. Tá? O desenvolvimento ele é complicado, é difícil, coloquei aqui porque, né, tem gente que gosta, assim como eu, tem gente que gosta de saber de onde essas fórmulas aparecem. Então, só um resumo de todas as equações que nós vimos, né? Então, aqui, se você não gosta de ver o desenvolvimento, né, das equações, então, esse daqui é o slide que você tem que guardar com as equações já prontas. Então, a definição geométrica, né? Então, essa daqui, definição geométrica da elipse, que relaciona, né, a distância do ponto com os dois focos. Não é uma relação que a gente vai usar muito nas leis de Kepler em si, mas foram úteis para o desenvolvimento das demais. Então essa daqui vai ser a equação da elipse em coordenadas cartesianas, certo? X e Y, então para um ponto qualquer da elipse pertencer, aliás, para um ponto qualquer do plano pertencer à elipse, ele tem que obedecer essa relação, né? X e Y tem que obedecer essa relação aqui, dados os dois semieixos. Essa daqui também, aqui elipse. Essa daqui também vai ser a equação da elipse em coordenadas polares, né? Aqui, coordenadas cartesianas, eu tenho x e y. Coordenadas polares, eu tenho distância e ângulo, né, relacionado à linha que liga esses pontos. E aqui nós temos outras duas equaçõezinhas que se relacionam, né? Aqui a primeira equação da distância focal, que nós tínhamos visto em slides anteriores, e aqui a equaçãozinha da elipse. Eu posso desenvolver essas duas equações substituindo, né, esse termo aqui, né? Então, distância focal sobre A, eu posso substituir esse termo aqui nessa equação e obter uma expressão
para a excentricidade da elipse a partir dos dois semi-eixos, certo? E eu também posso substituir essa definição aqui na própria definição do F. Então, se eu passar esse A multiplicando para o outro lado, eu fico que a distância focal é simplesmente o produto entre o semi-eixo maior e a excentricidade da elipse. Essa é uma relação importante que a gente vai usar. Então, essa distância aqui nada mais é do que a grandeza A vezes E, né? O semi-eixo maior vezes a excentricidade. Ok? Então, acho que de equações era isso. Vamos dar uma olhada agora na primeira lei mesmo, né? Que vai trabalhar com essa geometria toda para a gente falar da forma da órbita. Então, aqui, vamos lá. Um planeta orbita o Sol em uma elipse, com o Sol situado em um dos focos. Esse é o enunciado da primeira lei. Vamos ver. Então, nós temos aqui, agora, um planeta em órbita, certo? Ao redor do Sol. Então, eu coloquei o Sol aqui em um dos focos. O que eu tenho no outro foco? Nada, né? Para a astronomia, para o caso real, o outro ponto aqui ele é, né, irrelevante, né? Ele não tem nada aqui associado a ele, não tem nenhum objeto, não tem nenhum, né? A princípio, não, só os dois. Então, o planeta na órbita e o Sol em um dos focos. Eu vou chamar esse ponto aqui, esse vértice da elipse, que está mais próximo ao Sol, no caso, mais próximo ao objeto principal, né, do sistema, eu vou chamar de pericentro. Se eu estiver com o Sol aqui no foco, eu posso chamar de periélio, né, o radical hélio vem, né, do Sol. Se for a Terra, né, se eu estiver, por exemplo, tratando da órbita da Lua ao redor da Terra, ou de um satélite qualquer ao redor da Terra, eu posso chamar isso de perigeu, né? Geo significa Terra, mas o termo genérico aqui é pericentro da órbita, né? Também posso encontrar como periastro, né? Se eu tiver um astro qualquer genérico orbitando ao redor de outro, posso chamar de periastro, né? Mas aqui um termo mais geral, pericentro. E o outro vértice que está mais distante aqui do Sol, eu vou chamar de apocentro da órbita, né? O apocentro dessa órbita está aqui. E vou simbolizar isso por essas letrinhas estilizadas, né? P de pericentro e A de apocentro, como está aqui. Quero saber qual é a distância do foco ao pericentro. Qual é essa distânciazinha aqui, né? Vamos lá. Eu sei que pela geometria da elipse, essa distância total até o vértice é o meu semi-eixo maior, certo? E essa distância aqui é a minha distância focal, F, que no slide anterior eu vi era o produto entre o A e a excentricidade da elipse, né? Então, e eu sei que essa distância aqui, então, vai ser justamente esse comprimento A menos esse comprimento F, né? Como eu sei que o F é igual a isso, eu posso substituir nesse termo, colocar o A em evidência, fico com essa expressão para a distância do foco ao pericentro, certo? A distância do foco ao apocentro é a mesma ideia, só que agora, em vez de subtrair, eu vou somar com esse termo. Então, eu tenho esse comprimento aqui, repare que agora eu estou considerando apenas um dos focos, o foco principal, o foco onde o meu astro está localizado, tá? Então, aqui eu tenho esse comprimento, AE, mais esse comprimento A. Então, eu fico com essa expressão, também colocando em evidência, tenho que a distância é dada por A vezes 1 mais a excentricidade da órbita. Ok? Vamos ver um exemplo aqui. Calcule a excentricidade da órbita do cometa Halley, sabendo-se que sua menor distância ao Sol ao longo da órbita é de 0,586 unidades astronômicas e sua maior distância ao Sol chega a 31,1, né, unidades astronômicas também. Mesma coisa, vamos lá. Nós temos aqui uma relação útil que a gente pode usar, é isso, né? A distância, né, do foco ao pericentro mais a distância do foco ao apocentro dá justamente o comprimento do eixo maior, certo? Então, tá aqui, né? A soma dos dois é igual ao comprimento do eixo maior. Não confunda com a definição geométrica da elipse, tá, pessoal? É derivado, é equivalente, mas são outras relações que a gente fez. Então, o meu semi-eixo é igual simplesmente à média
geométrica aqui, média aritmética dessas duas distâncias. Então, colocando lá na maquininha, essa conta me dá que o semi-eixo maior da órbita do cometa Halley é aproximadamente isso aqui, 15,843 unidades astronômicas, e é com isso que eu vou usar para calcular a excentricidade. Posso substituir na fórmula aqui, por exemplo, né, da distância do foco ao pericentro. Semi-eixo não, né? Então, substituindo isso daqui, o que eu posso fazer? Passo esse azinho para o outro lado, dividindo, fico com essa expressão. Aí eu isolo o E, né, que é a excentricidade, que é o que eu quero, fico com essa expressão final e agora eu posso substituir os valores. Né? Então a excentricidade é 1 menos aqui a distância do pericentro, que nós temos como dado, né? E aqui o semi-eixo maior da órbita, que nós calculamos como sendo isso daqui. Então se eu colocar isso na maquininha e fizer a conta, eu vejo que a excentricidade da órbita do cometa Halley é esse valor. Isso aqui é um valor aproximado, né? Na verdade, um valor mais próximo é 967 aqui de excentricidade. Aqui foi por causa dos arredondamentos, a gente acaba perdendo um pouquinho de precisão. Tudo bem? Mas é essa a ideia. Vamos lá. Utilizando os resultados do exemplo anterior, calcule a distância do cometa Halley ao Sol quando ele está na quadratura da órbita. Então, o que eu quero é essa distância agora, ó. Né? Então, eu calculei o semi-eixo maior, calculei a distância do Halley quando ele está do Halley ao Sol quando ele está no pericentro. Agora eu quero na quadratura, eu quero essa distância aqui, quando o Halley está aqui a 90 graus do eixo maior da órbita. Isso é a quadratura da órbita. Tá? Para isso eu vou usar a equação da elipse em coordenadas polares. Como é que eu faço isso? Né? Eu simplesmente assumo que o ângulo θ que eu quero é justamente um ângulo de 90 graus. Né? Então, eu sei que o cosseno de 90 é igual a zero, então isso daqui tudo vai embora. Sobra o que aqui no denominador? 1. Se sobrou no denominador 1, esse 1 é irrelevante. Então, a distância que eu quero encontrar é simplesmente esses comprimentos, o bzinho ao quadrado dividido pelo azinho, né? Semi-eixo menor ao quadrado dividido pelo semi-eixo maior. Vamos lá. A partir da equação que dá a distância focal, né? Então eu tenho que f igual a e, que é igual, por sua vez, à raiz da diferença entre os quadrados, certo? Vou usar essa parte aqui dessas igualdades todas, né? Elevo tudo ao quadrado, elimino a raiz. Então fico com a quadrado e quadrado é igual a quadrado menos b ao quadrado. O que eu quero, o que eu não sei ainda, é o b ao quadrado. Então eu quero isolar isso daqui. Né? Passo para o outro lado tudo. Então fico que o b ao quadrado é igual a esse termo menos esse que passou para o outro lado. Está aqui. Coloco a quadrado aqui na... Aliás, coloco essa expressão, né, para b ao quadrado nesta fórmula. Né? Então fica com isso daqui. Então fica isso tudo que é igual a b ao quadrado dividido por a. Né? Faço a divisão, então eu elimino esses quadrados dos a's, ficam com esse termo. Ponho o a em evidência, fico com esse termo aqui. Né? Que essa distância na quadratura é igual a vezes 1 menos e elevado ao quadrado. Isso daqui também vai ser chamado de o parâmetro. Né? Ele é um comprimento importante aqui na geometria, né? Chamado de parâmetro da elipse, certo? Essa expressão a sobre 1 vezes 1 menos e ao quadrado é o parâmetro. Mas agora a gente consegue colocar os valores, né? Nós temos a e nós temos e, então só substituir, fica o a que a gente tinha do exercício anterior, a excentricidade que a gente tinha do exercício anterior também elevado ao quadrado, né? Colocando isso na maquininha em unidades astronômicas, isso vai me dar uma distância de 1,156 unidades astronômicas, é o valor dessa distância aqui. Né? Então, repare que na quadratura da órbita, o cometa Halley está quase tão distante do Sol quanto a própria Terra, né? De uma unidade astronômica. Tudo bem? Um pouquinho sobre as excentricidades agora, só para a gente encerrar. Todas as órbitas fechadas, vamos ver o que é uma órbita fechada lá na parte 3 dessa aula, mas toda órbita fechada pode assumir valores de excentricidade entre 0 e 1, né? Excluindo o 1, mas incluindo aqui o 0. Né? Vamos ver. Então, uma excentricidade de uma elipse qualquer. O que eu queria saber agora, no caso, só para exemplificar, é
o que acontece quando a excentricidade é igual a zero? Né? Vamos ver? Aplicando aqui nas fórmulas, se a excentricidade é igual a zero, né, eu posso substituir aqui E por zero. Então, todo esse produto fica cancelado. Então, toda essa expressão se iguala a zero também. Faz sentido? Significa que a distância focal dessa elipse, né, ela é igual a zero. O que é a distância focal? A distância do centro geométrico até o foco. Então, se a distância do centro geométrico até o foco é zero, quer dizer que o foco está no próprio centro geométrico dessa elipse. Né? Vamos continuar, pegando essa igualdade aqui agora. Né? Esse termo entre parênteses igual a zero. Eleva ao quadrado, elimina a raiz. Passo para o outro lado, né? E tiro a raiz positiva de ambos os lados. Fica que o A é igual a B. Semi-eixo maior é igual ao semi-eixo menor. Né? Opa, significa aqui que nós temos uma figura parecida com uma circunferência, um círculo. Né? E se eu aplicar também esse valor aqui na equação em coordenadas polares, eu sumo com esse termo aqui, cosseno, esse 1 é irrelevante daí, né? Então fica que o raio, né, a distância do foco até o ponto, é simplesmente b ao quadrado sobre a, que é, como que a e b são iguais, eu posso simplesmente cancelar, que é o próprio semi-eixo maior. Mas isso daqui é para dizer que a distância do ponto, né, no caso do planeta, até o foco da órbita, é uma constante. Se o ponto é constante, qual que é a figura geométrica que nós temos sempre distância igual, né, mesma distância a partir do centro? É uma circunferência. Né? Então eu tenho que uma órbita com excentricidade zero, ela vai ser uma órbita circular. Certo? Então o círculo nada mais é do que uma elipse com excentricidade zero. É aí que está. Tudo bem? Então, quando o Kepler falou que a órbita dos planetas é uma elipse, na verdade ele estava falando de um termo em geral, uma elipse com qualquer excentricidade entre 0 e 1, nesse caso. Beleza? Só que alguns exemplos de excentricidades, né, dos planetas e outros objetos do sistema solar. Né? Reparem que as excentricidades elas são, em geral, bem pequenas para os planetas, né? de Mercúrio até Netuno aqui são bem pequenas, com exceção de Mercúrio, que tem uma excentricidade um pouquinho maior. Tá? Todos os demais planetas têm excentricidade bem próxima a zero. O que isso significa? Que grande parte dos planetas tem órbitas quase circulares. Né? Vênus aqui, por exemplo, é uma menor excentricidade, praticamente circular a órbita de Vênus. E os corpos menores do sistema solar, então aqui os planetas anões já têm uma excentricidade maior, como Plutão e Eris, né? E os corpos bem menores, no caso cometas e asteroides, etc., eles podem ter órbitas com excentricidade bem grande. Né? Então, o cometa Halley, por exemplo, tem esse valor aqui de excentricidade. Só para ilustrar o que isso significa, o que isso representa, aqui mais ou menos uma figura com o formato da órbita da Terra. Esse sinalzinho aqui é para indicar a posição do Sol, né, nessa órbita. Né? Reparem que a órbita da Terra é quase circular. Aqui Mercúrio também né, parece um círculo, mas aqui a gente já tem o Sol já mais deslocado a partir do centro geométrico. A excentricidade já é um pouco maior. Eris, um planeta anão, já é uma excentricidade maior ainda, já dá para ver que ele já tem um formato de elipse mesmo, e o Sol está bem deslocado para um dos focos. Né? Então aqui, no caso de Eris, a gente já vê um periélio e um afélio bem evidentes. Aqui na órbita da Terra, não. Né? Periélio e afélio têm mais ou menos a mesma distância. Existe um periélio, existe um ponto onde a Terra está mais próxima ao Sol, um ponto onde está mais distante. Mas a diferença entre essas distâncias é pequena por causa da baixa excentricidade da órbita. E aqui, no caso, a órbita desenhada do cometa Halley, com o Sol bem na ponta, né, uma excentricidade bem grande. Tudo bem, pessoal? Então, era isso. Na primeira parte da aula foi isso, né? Tratamos mais da forma da órbita na primeira lei de Kepler. Né? Nas próximas partes, a gente vai ver o restante das leis e algumas aplicações. Tá bom? Então, espero que tenha sido útil. Até a próxima.